Max Verstappen é o grande culpado pela queda de Sérgio Pérez nesse ano de 2022. Impressionante, né? E parece bobagem, parece boato, parece fake news. Mas na verdade quem disse isso foi um dos conselheiros da equipe Red Bull. Quer entender mais sobre isso? Saber tudo o que ele disse na entrevista? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala pilota, sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e Sérgio Pérez conseguiu nesse ano de 2022 fazer algo que ninguém esperava dele em toda a sua carreira. Na verdade, começou o ano de uma forma inacreditável e muitas vezes superior ao do seu companheiro de equipe Max Verstappen. Tudo estava dando certo para Sérgio Pérez. Ele estava se encontrando com seu RB18 e muitas vezes pontuando mais do que o piloto holandês que estava logo ao seu lado. Situação essa que ninguém esperava e que fez inclusive com que ele conseguisse vencer o GP de Mônaco de Fórmula 1 desse ano e consequentemente ter seu contrato renovado com a equipe Red Bull. Mas posteriormente a isso, nós vimos uma queda impressionante de desempenho do piloto mexicano, que acabou deixando todo mundo com uma pulguinha atrás da orelha e sem entender muito bem o que estava acontecendo dentro da equipe Red Bull. Algumas fontes vêm falando mais sobre isso, o próprio Helmut Marko acabou comentando sobre esse assunto e deu uma entrevista que explica tudo sobre o que está acontecendo com Sérgio Pérez e o porquê Max Verstappen é o grande culpado disso tudo. E é sobre isso que nós vamos falar desse vídeo, então antes, já deixa uma força pra gente deixando o seu like porque é de graça e é só deixar o joinha. E vamos começar a falar um pouco mais sobre esse assunto. Primeiramente explicando exatamente o que aconteceu na prática e depois nós iremos entender o porquê Max Verstappen pode ser o grande culpado disso tudo. A gente sabe o seguinte, o RB18 iniciou o ano com características diferenciadas do que ele vinha apresentando nos anos anteriores da Fórmula 1, como por exemplo com o próprio RB16B. O RB18 do início do ano de 2022 tinha uma característica de subviragem, ou seja, ele acabava saindo de frente em diversas curvas. Uma característica que é muito mais fácil de ser domada para todos os pilotos da Fórmula 1. Nós sabemos, carros que saem de frente são mais fáceis de serem pilotados do que carros que têm a tendência de sair de traseira, principalmente em curvas de altíssima velocidade. Justamente por conta disso, Sérgio Pérez teve uma certa facilidade em lidar com o RB18 no início desse ano, mas a situação virou com o passar dos GPs. Max Verstappen, que antes vinha tendo dificuldades com esse tipo de carro, acabou tendo a oportunidade de ter um carro diferenciado, que sai muito mais de traseira. Muitas vezes acaba tendo esse tipo de reação em curvas de alta velocidade a 300 km por hora. E a partir dali, Sérgio Pérez começou a ter muito mais dificuldades com o RB18 e dizer inclusive que o carro da Red Bull estava sendo feito para Max Verstappen especificamente. E inclusive as petições do piloto mexicano estavam sendo negligenciadas de certa forma dentro da equipe Red Bull. Helmut Marko, que é o chefe da equipe austríaca, disse que na verdade nunca teve nada disso. Nenhum piloto estava sendo beneficiado ou privilegiado dentro da equipe austríaca. Entretanto, Helmut Marko disse exatamente o contrário, ou pelo menos deu a entender o contrário, falando justamente que as características do carro haviam sido modificadas com a intenção de enfatizar, privilegiar o efeito Verstappen, o elemento Verstappen, que acabou sendo de certa forma um pouco mais visado nessas novas atualizações do RB18. Com um carro que combina melhor com o Max, o fator Verstappen é automaticamente enfatizado mais do que antes. Quando você é um piloto tão notável e sua equipe, é importante tirar o máximo dele. Pérez pode ter voltado ao seu nível normal como resultado, mas ser companheiro de equipe de Max não é fácil. Max gosta de um carro que é bom na frente. O que a traseira faz realmente não importa para ele. Se a traseira estourar a 300 km por hora, Pérez, como todos os pilotos antes dele, dizem que o carro não pode ser dirigido enquanto Max não se importa com isso. No início da temporada, nosso carro ainda estava tendendo para a subviragem,
No final, tratava-se de fazer o carro mais rápido possível para que pudéssemos tirar todo o potencial dele. Ou seja, resumindo, o que Helmut Marko disse é que Sérgio Pérez, assim como a maioria dos pilotos de Fórmula 1 e de todas as categorias do automobilismo mundial, preferem um carro que saia um pouco mais de frente do que saia de traseira. Já Max Verstappen é exatamente o contrário. Quando o carro sai de frente, o que você faz é justamente virar um pouco mais o volante ou então tirar um pouco mais o pé do acelerador. Enquanto quando o carro sai de traseira, você corre um grande risco das traseiras simplesmente fazer com que você rode subitamente. Verstappen gosta da segunda opção e ele é mais veloz utilizando esse segundo modelo de carro. O RB18 no início do ano tendia para a maioria dos pilotos de Fórmula 1, sendo um pouco mais ligado à subviragem, tendo problemas de saída de frente. Agora ele sai mais de traseira, o que é um grande desafio não apenas para Sérgio Pérez, quanto para qualquer outro piloto da categoria. Verstappen gosta disso, e segundo o próprio Helmut Marko, a intenção foi conseguir extrair ao máximo o talento do piloto holandês, enquanto de certa forma eles negligenciaram as opiniões de Sérgio Pérez. E a situação só piora para o piloto mexicano, justamente porque o próprio Christian Horner, que dissera no início do ano que nunca daria ordens de equipe na equipe Red Bull, acabou admitindo recentemente que começa a pensar um pouco mais nisso. Obviamente, principalmente por conta desse desempenho de Verstappen, que demonstra que o piloto holandês tem muito mais chance de conquistar vitórias e muito mais resultados do que o próprio piloto mexicano. Aparentemente, Sérgio Pérez vai ficando cada vez mais de escanteio dentro da equipe Red Bull, pelo menos para esse ano de 2022. Max está em um lugar forte no campeonato de pilotos, mas vimos a rapidez com que as coisas podem mudar. Não estamos dando nada como garantido. Ainda há muitas corridas a fazer e uma corrida de sprint ainda por vir. Vamos tratar cada fim de semana como fizemos até agora este ano e tentar maximizar nossos pontos contra os concorrentes. A equipe fará o melhor que pudermos para maximizar cada resultado, cada oportunidade que tivermos. No fim das contas, todas essas falas de Christian Horner apontam apenas para uma situação, onde Sérgio Pérez é sim um pouco rebaixado dentro da equipe Red Bull na intenção de fazer com que Max Verstappen mais uma vez consiga conquistar a vitória no Campeonato Mundial de Fórmula 1. Aparentemente, a preocupação ali do Christian Horner, do atual chefe de equipe da Red Bull, está chegando com a vinda de Ferrari mais forte com seus motores e atualizações no carro, e uma Mercedes que talvez tenha grandes vantagens não apenas com a implementação das novas diretivas técnicas, mas também com atualizações advindas da sua unidade de potência e também do seu W13 de uma forma geral. E inclusive, o próprio Sérgio Pérez, como eu já disse nesse vídeo mesmo, já reclamou sobre essa situação, dizendo que as atualizações do RB18 estavam se afastando dele, indo contra as suas vontades, principalmente fazendo com que o piloto mexicano não tivesse condições de levar o carro no limite, como ele conseguia fazer desde o início do ano de 2022. E na verdade, dando um benefício muito maior, privilegiando o piloto que é considerado como o primeiro piloto da equipe Red Bull, Max Verstappen. Christian Horner diz exatamente o contrário. Falou que Sérgio Pérez sofreu com alguns problemas em seu carro, mas que isso na verdade nunca aconteceu. Acho que ele teve alguns azares, como o problema de caixa de câmbio em Montreal. Obviamente, a Áustria foi frustrante. Ele perdeu muitos pontos na Áustria, mas vai se recuperar. Não tenho dúvidas quanto a isso. E nesse caso, muitos vão dizer que a questão de Max Verstappen, a questão de Sérgio Pérez e essa diferenciação no tratamento dos dois é sim justificável. Muitos vão falar sobre isso, até porque Verstappen já é campeão mundial de Fórmula 1, foi campeão em 2021, já tem conseguido diversos momentos melhores do que Sérgio Pérez, está anos-luz à frente do piloto mexicano, enquanto ele tem alguns pilotos à sua frente. Ou seja, Max Verstappen merece, de certa forma, todo esse benefício. Mas de qualquer forma, muitos vão dizer que isso é injusto, ainda mais por conta das promessas da equipe Red Bull, não apenas com o piloto mexicano, mas até mesmo com os próprios fãs do esporte. O que você acha disso tudo? Você acha que isso é justo? É injusto? A Red Bull deve privilegiar Verstappen? Não deve? O que você pensa? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo.
Eu acredito sinceramente que no fim das contas a Red Bull precisa privilegiar Verstappen. O piloto que dá mais resultado merece sim ser beneficiado dentro de uma equipe. Claro que é complicado ter ali um Sérgio Pérez pilotando um carro tão difícil de ser guiado para o caso dele. Até porque, no fim das contas, isso prejudica também o próprio campeonato de pilotos de uma forma geral, que acaba tendo ali um certo coadjuvante dentro da Red Bull que não tem tantas condições assim de marcar pontos. A gente percebe que recorrentemente que Sérgio Pérez fica atrás das Ferraris e das Mercedes, além de ficar atrás também de Max Verstappen. E esses pontos são preciosos para o campeonato de construtoras. Mas de qualquer forma, Verstappen, na minha opinião, merece sim ser beneficiado nesse ano de 2022. Claro que essa é a minha opinião sobre isso. Você pode ter a sua, já comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like porque é de graça e ajuda esse canal demais. Você fortalece a gente e, claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder vídeo novo. E fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!